Hallo Leute, olá pessoal, aqui é Andréa Bono, professora de alemão, e seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Hoje, nesta aula, nós vamos aprender algumas frases do dia a dia em alemão, né? Então, vamos para a parte 1. Então, são algumas frases. Depois, nas próximas aulas, vamos aprender mais frases. Então, a primeira frase. Ich kaufe sehr viel Obst auf dem Markt. Ich kaufe, então eu compro. Ich kaufe. Então aqui eu coloquei o verbo em outra cor, né? E o final do verbo também, né? Que nem nós aprendemos na aula passada. Existem várias terminações, então, para os verbos. Então, a primeira pessoa, segunda, terceira, quarta, todas elas têm terminações diferentes, né? Então, na aula passada eu expliquei essas terminações para vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar, então, com alguns verbos, né? E com algumas pessoas, então, tá? Ich kaufe, então a primeira pessoa do singular vai ter a terminação em e. Ich kaufe quer dizer eu compro. Sehr viel quer dizer muito, né? Muito. Obst é frutas. Então, ich kaufe sehr viel Obst. Então, eu compro muitas frutas auf dem Markt. Auf der Markt quer dizer na feira. Então, é feira ao ar livre, geralmente. Isso tem bastante na Europa, na Alemanha. Ich kaufe sehr viel Obst auf dem Markt. Então, você pode repetir aí comigo em voz alta. Ich kaufe sehr viel Obst auf dem Markt. Muito bem. Vamos para a próxima frase. Ich esse gern Kirschen. Ich esse gern Kirschen. Então, ich esse, eu como. Ich esse. Ich esse. Então, aqui, ó, o verbo, né? Vocês estão vendo que a terminação também é em e, porque é a primeira pessoa, que é o ich. Então, nós conjugamos ele com o ich, o verbo vai terminar em e. Ich esse quer dizer comer. O gern tem o sentido de gostar quando ele está logo após um verbo. Então, ich esse gern, no português nós vamos traduzir como eu gosto de comer. Mas o gern sozinho, ele não tem o sentido de... ele não é verbo, né? Então, ele só tem o sentido de gostar depois de um verbo. Então, não poderia nunca dizer ich gern. Isso estaria errado, tá? Então, por isso aqui, ó, no português fica eu gosto de comer, né? A gente entende como se fosse um verbo, mas no alemão ele não é verbo. O gern não é verbo, tá? Kirschen, cerejas. Ich esse gern Kirschen. Nossa, eu adoro comer cerejas. Vocês gostam de comer cerejas? Se vocês gostam, comente aí. Ich esse gern Kirschen. Próxima frase. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Bahnhof? Então, essa é uma pergunta geralmente feita, né? Hoje em dia, os turistas já usam muitos aplicativos, mas é muito importante quando a gente está estudando um idioma, a gente perguntar aos nativos, as pessoas, né? Como que a gente, então, chega à estação de trem, né? Então, isso é bem legal de fazer, por isso, a gente pode perguntar isso para as pessoas, para ter uma interação, né, com as pessoas do país. Então, wie komme ich zum Bahnhof quer dizer como eu chego à estação de trem. Bahnhof é estação de trem. Bahnhof, tá? E o zum é a, né? E o wie quer dizer como. Então, é uma pergunta. Wie, como, komme ich, eu chego, zum Bahnhof, a estação de trem. Então, eu dei uma aula bem completinha sobre perguntas começadas, então, com W, que são chamadas de wie-fragen, tá? Vou deixar aqui a aula para vocês também conseguirem ver essa aula certinha sobre perguntas, tá? Wie komme ich zum Bahnhof? Então, como eu chego à estação de trem? Então, aqui, novamente, né, o verbo está conjugado com a primeira pessoa, por isso terminado em E. Próxima frase. Du kaufst heute ein Brot. Du kaufst heute ein Brot. Então, du kaufst,
tu compras. Então, como aqui a gente conjugou o verbo, né, na segunda pessoa, que é o du, ele vai terminar em ST. Então, o vermelho, o que está em vermelho, sempre é a terminação da pessoa, tá? Então, aqui é a raiz do verbo e a terminação. Du kaufst heute ein Brot. Então, o heute é hoje, ein Brot, um pão. Vocês podem repetir? Du kaufst heute ein Brot. Muito bem. Próximo exemplo. Sie frühstückt sehr früh. Sie frühstückt sehr früh. Então, sie, ela. Frühstückt, toma café da manhã. Como eu sei que aqui o sie é ela? Porque ele é terminado em T. Então, tem uma aula também que eu explico certinho a diferença dos sies, tá? Então, ó, sie frühstückt. Então, ela toma café da manhã. Sehr früh, bem cedo. Então, o sehr aqui é muito ou bem. A gente poderia usar aqui, ó, bem cedo. Muito cedo poderia ser também, tá? Então, como a gente faz o U tremado, vocês lembram? A gente precisa fazer um biquinho e falar I. Ü, frühstückt. Muito bem, podem repetir agora em voz alta. Sie frühstückt sehr früh. Muito bom. Próximo exemplo. Sie kommen um 9 Uhr. Sie kommen, eles vêm, né? Como eu sei que o sie aqui é eles, porque ele termina em EN. Bem fácil. Sie kommen um 9 Uhr. Então, eles vêm, kommen é o verbo vir, um 9 Uhr, às 9 horas, tá? Um 9 Uhr. Sie kommen um 9 Uhr. Wir putzen die Wohnung. Wir putzen die Wohnung. Então, o wir é nós. Putzen é limpar. Então, nós limpamos die Wohnung, a moradia. Wir putzen die Wohnung. Nós limpamos a moradia. Wohnung. Wohnung. Wir putzen die Wohnung. Wo finde ich eine Apotheke? Wo finde ich eine Apotheke? Então, onde eu encontro uma farmácia? Então, o wo é uma pergunta onde. Finde ich, eu encontro, ou eu acho, né? Finde, ich finde. Por isso, a terminação em E, porque é conjugado com o ich. Então, o finde é um verbo achar, encontrar. Eine Apotheke, uma farmácia. Apotheke. Wo finde ich eine Apotheke? Wo finde ich eine Apotheke? E o último exemplo, trinkst du Kaffee? Trinkst du Kaffee? Então, tu tomas café? Então, aqui nós temos ó, o verbo, né, na primeira posição aqui. Por quê? Porque é uma pergunta de sim ou não, né? Trinkst du Kaffee? Então, também tem uma aula já bem explicadinha porque nós começamos, então, essa pergunta com o verbo, tá? Algumas perguntas a gente começa com wir fragen, que nem no caso aqui na pergunta que a gente fez aqui na pergunta passada. E o trinkst du Kaffee é uma pergunta, então, de sim ou não. Então, tem uma diferença entre essas duas perguntas, tá? Então, nessa aula também eu vou explicar, né? Na aula eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha depois dessa aula também, tá? Trinkst du Kaffee? Tu tomas café? Muito bom, pessoal. Então, agora é só treinar. Repitam várias vezes essas frases. Adicione ao Anki, anotem no caderno, que é sempre muito importante, né? Então, pessoal, vejo vocês na próxima aula. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe também esse vídeo aos seus amigos que gostam, né, da língua alemã. As pessoas que vocês sabem que querem morar na Alemanha ou que moram na Alemanha e têm muitas dificuldades em aprender o alemão. Então, essa é uma ótima dica para eles também. Vejo vocês, então, na próxima aula. Wiedersehen!